Fala pessoal, estamos aqui começando mais uma vez o Jus Locus Cast, o seu podcast semanal, todas as sextas-feiras, às 18 horas no nosso canal do YouTube. Passa aqui para Gabriel para ele dar os recadinhos. De antes sempre, da gente apresentar os convidados. Pois é, porque hoje tem um tema aqui, finalmente a gente vai falar mais a fundo disso, né? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, claro. Deixe o seu like, é muito importante pra gente, isso ajuda pra caramba a gente. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse episódio, que vai ser muito massa. Você aí que gosta de direito penal, advocacia criminal, histórias do mundo criminal, né? Vai ser bem bacana. Estamos também no Spotify, o link tá aqui na descrição, caso você queira só o áudio ali, tá na academia, deixa baixado, vai lá, vai treinando, ouve, né? Isso. E nas nossas redes pessoais. A minha é Vieira Luciano _N. A minha é @Gabriel NASSC. E hoje vamos falar de direito criminal. O que eu conheço de direito criminal é desse tamanhozinho assim, quase nada. Não puxem muito por mim hoje aqui. Já eu sou um entusiasta, né? Você gosta. Vamos lá, hoje a gente tá aqui com Arthur Irving e Luan Guimarães. Isso aí. Eu trouxe pela ordem de idade porque aqui a antiguidade é posto, viu, Arthur? Exatamente. Então se apresentem aí, diga aí quem é Arthur, quem é Luan. Cara, Arthur primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver acompanhando. Eu sou um advogado criminalista tenho direito criminal desde antes de entrar na faculdade, gostei muito. O professor Salvino me incentivou bastante nessa atuação, né? Eu comecei a fazer pesquisas, projetos de pesquisa, comecei a atuar dentro da faculdade. Depois, logo após o final da faculdade, ali eu fiz a prova da OAB, e aí foi quando eu escolhi penal. E passei com penal, com a nota alta na época, e fui chamado para dar aula em segunda fase no curso que hoje é o La Casa de Penal, com o professor Salvino. E comecei a dar aula ali, e aí foi quando eu fui atuando. Aí depois de um ano mais ou menos de atuação, que eu atuava de tudo, né? Início de carreira, o que cai na rede é peixe. Sim. Mas depois de final de 2022 eu decidi somente atuar no criminal, abrir mão de outras coisas e somente focar no criminal. Então desde 2023 eu sou full criminal, atuo na área criminal especialmente nas partes de tribunais superiores, de habeas corpus, de recurso especial, de recurso extraordinário. E tem um curso movimentando, tem outras coisas que a gente vai conversar um pouco mais pra frente. Vamos lá. Diga aí, Luan, e você? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, qual horário que você esteja assistindo. Bom, eu tenho um pouco menos tempo de atuação do que Arthur, né? Arthur já tem quase seus 4 anos de advocacia, eu tenho 1 ano e meio. E nossa história se assemelha um pouco. Eu, desde o início, também sempre tive o direito criminal, essa parte do direito como uma atração muito forte. Toda a vida eu sempre buscava pesquisar sobre casos, por curiosidade mesmo. Até mesmo antes de entrar na faculdade, quero saber mais o que aconteceu nesse caso, qual é o desmembramento disso, o que aconteceu juridicamente, qual é o tipo de punição para isso. Para esse tipo de caso, se alguém saiu disso, como é que saiu disso, o que é que falou, o que é que argumentou, enfim. Eu sempre tive essa curiosidade, desde antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei, na verdade minha história é um pouco diferente. Eu sempre tive essa paixão, talvez eu diria incubada, porque eu guardava ela só para mim, mas eu sempre me dediquei à atuação civil, durante a minha faculdade, até no estágio que eu fiz. Envolvia muito direito administrativo, direito público, direito de servidor público. Mas quando chegou na segunda fase da OAB, eu estava até disposto a colocar em outra matéria que não fosse penal, mas aí Salvino falou, venha. O canto da sereia de Salvino. Aí eu fui. Quando eu fui, aí é isso daí mesmo, eu quero isso, aí me cantei, aí consegui também uma nota bem alta na época. E eu fiz a OAB em abril de 22 e me formei em dezembro de 22. Peguei minha OAB em fevereiro de 23. 1 ano e meio mais ou menos. Continuei no meu estágio até o final, saí, e quando eu comecei a atuar com Arthur logo de cara. No início eu pegava tudo e começou a ter algumas causas criminais que eu pegava com Arthur já, desde o início.
Então, Salvino também me chamou para monitoria. Antes de eu começar a advogar, eu já dava aula também na monitoria, lá da segunda fase da OAB. E a partir disso, os caminhos foram se abrindo, né? Sim. A gente começou a trabalhar, começou a ter clientes aqui, a ter clientes fora do estado. E aí tudo, graças a Deus, foi subindo. Vamos voltando só um pouquinho aqui, porque ele já estava na advocacia, mas eu quero saber o antes aí, né? Pronto. Mandar um abraço aqui para Salvino. Salvino esteve aqui com a gente, é um cara massa. O episódio dele foi muito legal, a gente bateu um papo. A gente bateu um papo aqui muito interessante com ele. Ele trouxe várias experiências, né? Um cara aí que já tem um tempo aí nessa jornada de cursos preparatórios, né? Para a prova da OAB, para a segunda fase. Então, um abraço, Salvino. Tamo junto. Então, Luan e Arthur, me falem um pouco como foi essa chegada à prova da OAB e à faculdade de Direito. A faculdade não, a prova da OAB e a advocacia, né? Depois da prova da OAB vem a advocacia. Não, a minha questão da prova da OAB é uma questão muito interessante, porque eu fiz exatamente o exame da pandemia. A minha prova, primeira fase, foi em fevereiro de 2020. Ainda tudo liberado, né? Tudo liberado. Fevereiro, a segunda fase seria em abril. Quando foi em março, estourou. Estourou a pandemia, lockdown pesado. Total, sim. Lockdown pesado. Aí o meu exame era abril, foi adiado para maio, de maio para agosto, de agosto para setembro, de setembro para novembro e de novembro para dezembro. Eu fiz a prova dia 13 de dezembro de 2020. A prova foi confirmada na sexta-feira do exame, porque ainda tinham alguns municípios que ainda estavam em lockdown. Inclusive, se não me engano, alguns 3 ou 4 municípios não deixaram fazer a prova. E a gente tava com muita sede ali, né? Eu comecei fazendo o curso online, um curso de outra matriz, né? Que foi o curso que eu fiz de primeira fase. E aí, Salvino, porque eu tinha muita dificuldade de vir para Caju, eu sou de Itabaiana, né? Pra quem não conhece, eu sou de Itabaiana, moro lá, tenho escritório lá. E aí, Salvino veio com a proposta do online. Aí eu disse, vou tentar, vou fazer o online. Foi quando eu entrei no curso. Eu entrei no curso mais ou menos em abril, quando era para ser a prova. E aí eu fiquei com o Salvino de abril para dezembro. E, assim, sempre pedindo às pessoas oportunidade para dar aula, para ensinar, que eu queria muito fazer isso. Tive muita porta fechada, muita gente que não sequer me respondeu, né? E quando eu passei na prova da OAB, aí eu me lembro como se fosse hoje, foi uma terça-feira, a Salvino me ligou e disse que gostaria de contar comigo para a equipe, de fazer monitoria. Na época, ela tinha uma monitora, que era a Andresa, que foi a monitora que me precedeu. E aí eu comecei aí eu comecei a querer dar aula, a querer participar das revisões de véspera. A Andressa não tinha esse perfil, e eu comecei a colocar a monitoria, que eu gostaria muito de ter contato com os alunos. E isso foi, graças a Deus, uma crescente. E paralelamente a isso, eu creio que eu fui o primeiro monitor dele que realmente queria advocacia criminal. Os outros monitores dele, até a própria Andressa, eram mais concurseiros, então eu estava ali mais pela questão da aula, mas também da remuneração para poder pagar os estudos, normal. E eu não, eu queria ser advogado criminal, eu queria atuar com aquilo ali, eu queria fazer aquilo ali. E em que momento você tomou essa decisão assim, não, eu quero ser advogado e advogado criminal? Quando eu comecei a ter aula de processo penal com o Salvino. Quando eu comecei a ter aula com processo criminal com o Salvino, que eu comecei a ver aquilo ali, e eu comecei a ver... Quando eu entrei na faculdade, eu até flertava um pouco com o Ministério Público, mas depois do tempo eu comecei a ver a defesa como um negócio muito encantador, como algo assim muito contra nonsense, sabe? Muito contra. Eu achava aquilo ali fantástico. Desafiador, né? Todo mundo caminhando no mesmo caminho e você no caminho reverso. Só que eu não tinha referência. Na área de processo penal. E aí foi quando o Salvino começou a dar aula e eu fiz o estágio. Quando eu fiz o estágio, quando eu fiz o estágio 4, que eu fiz com o Salvino, aí realmente bateu aquilo ali. Eu queria muito ser advogado criminalista. No começo, eu me lembro que eu passei 6 meses sem nenhum cliente. 6 meses. Sem nenhum cliente, sem ninguém mesmo. Postando todo dia, postando conteúdo o tempo todo no Instagram, todo dia, né? Mas não tinha cliente. Arrumei um cliente civil ali,
previdenciária ali, mas não tinha nenhum cliente realmente criminal. E por acaso aconteceu o primeiro cliente criminal, um conhecido de um conhecido que hoje é o nosso cliente mais antigo, que é um cliente de homicídio. E depois aí começou a naturalizar, até que chegou um ponto que eu disse que eu não queria mais aquilo, não queria mais atuar com civil, não queria mais atuar com administrativo. Sim. Foi algo muito natural, sabe? Muito natural. Agora, de fato, na minha cidade é uma questão de Itabaiana, né? Nós temos poucos advogados que se dedicam exclusivamente ao criminal. Creio que dos que eu conheço lá, eu sou um dos únicos que só se dedica ao criminal, que não pega mais nada. E eu não tinha essa referência de como é que é esse advogado, como é que ele consegue se remunerar, entendeu? Mas depois do tempo eu comecei a ver, primeiro, internet. Então, a gente tem cliente do Mato Grosso, tem cliente do Ceará, tem cliente do Maranhão, tem cliente da Bahia, tem cliente do Rio, tem cliente do Rio Grande do Sul, tem cliente de todos os lugares do Brasil. E comecei a ver o seguinte, quando você faz realmente aquilo que você acha mais legal, é muito menos desgaste. Muito menos desgaste. Boa. Muito menos desgaste. Isso aí acontece muito, né? Assim, as pessoas chegam aqui e falam, tem que ter uma especialidade, porque dentro da especialidade é quando a gente consegue fazer a coisa com um desgaste menor, né? Fazer a coisa acontecer, ganhar dinheiro, que também faz parte, né? A gente não pode esquecer disso, é muito importante. E você tem um desgaste menor porque você já tem um conhecimento daquela matéria aprofundado, né? Você tem que estar sempre se atualizando, né? Sim. Achei interessante quando você disse que todo dia que acorda vai lá e olha o diário. Diário de Justiça, Diário de Justiça do STJ, né? Geralmente eu acho que eu chego a analisar todos os dias, de 100 a 150 decisões do STJ. Geralmente eu filtro, né? Sim. Se for recorrente ao Ministério Público eu já pulo. E se for defesa eu vou até o final, vejo o dispositivo, se for negado eu já pulo também. Sim. Mas aí eu faço. Hoje a gente tem, eu e Luan, né? Temos um cabedal acho que de mais de 500 recursos. Eu creio que em Sergipe não tem ninguém que faz isso. De 500 recursos especiais e agravos em recursos especiais criminais providos para defesa. Então é isso que você tem que contar aquele nicho, e o nicho de atuação não é o suficiente. Então não basta ser advogado criminalista. Você tem que ser advogado criminalista especialista em algo. Sim. Porque de criminal você tem, por exemplo, você pode advogar para a vítima, você pode advogar para o réu. Já é dois mundos absolutamente diferentes. Tem um advogado que é criminalista, mas não pega júri. Para a vítima é o assistente de acusação? Assistente de acusação. Tô perguntando porque, de fato, eu não entendo, né? Tem advogado que só atua como assistente de acusação no criminal. Entendeu? Então tem advogado que só atua como assistente de acusação. Já tem como, por exemplo, eu acho que é a atuação de Nicole, né? Que a gente falou ontem. Nicole atua muito para vítima. Muito para vítima de violência doméstica. Ela atua muito para vítima de violência. É um mundo, um pensamento, uma análise totalmente diferente da nossa. A gente pensa do lado oposto. Aí tem aquele advogado que não pega júri. O que só pega júri. O que só pega júri, exato. O que só atua com tribunais superiores. Então, eu acho o seguinte. Primeira coisa, eu acho que hoje a advocacia é nicho. Então, sem dúvida, não adianta você querer abraçar o mundo, porque não vai conseguir. E dentro disso, vocês, né, em conjunto, estão onde? Rapaz, hoje eu acho que o que mais a gente pega é tráfico e homicídio. E é um pedaço muito importante. Por exemplo, um nicho que aqui em Sergipe é pouco debatido, mas que a gente entrou de cabeça e eu acho que a gente é os únicos que faz isso, é revisão criminal. Sim. Revisão criminal, eu acho que ninguém faz mais aqui do que a gente. E quando você fala de atuar em crimes de homicídio, a gente está falando muito provavelmente no júri. Sim, geralmente inteiro. O processo inteiro. Sim. Processo de conhecimento e júri. Sim. Júri, a gente já fez aqui, já fez na Bahia, em Alagoas, enfim, de alguns casos. A gente tem um para o Ceará. Tem um no Ceará. Isso. No interior e na capital. Esse início da advocacia que Arthur ia falando aí, eu acho bem interessante, porque é o início igual para todo mundo. Para todo né? mundo. Sempre com aquela dificuldade. Arthur falou que ficou 6 meses sem pegar um processo. Isso acontece de fato, né? As pessoas, os advogados desistem no meio do caminho. Sim. Sabe? Muitos desistem.
E eu acho louvável vocês terem insistido e chegado, né, a esse nicho que hoje vocês, né, visualizam como importante para advogar. E assim, eu vou dizer uma coisa, Luciano, sobre isso especificamente, para quem está acompanhando. Você vai entrar no Instagram e você vai ver o advogado lá postando vitória, felicidade, abraçado com o réu. Mas por trás daquela pessoa ali tem, para um habeas corpus ganho, tem 50 não perdido. Para cada absolvição tem 10 condenações. Para cada réu provido tem 10 não conhecidos. Então assim, a gente precisa também, eu sempre tenho muito isso nas minhas redes sociais. A advocacia criminal não é um parque de diversões. Não é glamour, não é glamour. Não é glamour. E assim, porque às vezes o advogado ele pode pensar o seguinte, pô, então eu sou um lixo. Por quê? Eu vou lá e perco meu processo. Eu entro no Instagram de Arthur, só tem vitória. Então eu sou ruim, ele é bom. Não é assim. Para cada vez que você vê lá o Cacai, o Alberto Zacarias Toron, o César Roberto Bittencourt ganhando o habeas corpus, ele perdeu 10. Quando ele vai ganhar um habeas corpus no Supremo, ele perdeu o habeas corpus no TJ, no STJ e no Supremo ele ganhou. Então ele perdeu 2 para ganhar 1, entendeu? Então essa é uma questão que o pessoal tem que saber. Que o começo da advocacia criminal, como começo em qualquer advocacia, é derrota por cima de derrota, para você aprender. Aqui eu não posso falar, aqui eu não posso escrever, aqui eu não posso pedir, entende? E essa é a grande questão. E a gente só está vendo hoje na internet advogado bem sucedido, né? E sem essa visão. O mundo da internet, ele traz muito isso, né? De passar a imagem da vitória, né? De que todo mundo tem uma lancha, de que todo mundo tem, né? É o seguinte, Luciana, primeiramente acho que a advocacia em si, por si só, ela já é resiliência, né? Então, hoje você ser advogado, você precisa ser resiliente. O começo da advocacia é para todo mundo, do criminal, no civil, administrativo, direito público, privado, o que for. É complicado. É complicado porque é o seguinte, a gente tá numa leva aqui de, pelo menos aqui em Sergipe, quase 19 mil advogados já. Sim. De fato, são muitos advogados, mas eu sempre pensei o seguinte, que sempre vai ter espaço para um bom profissional. Sempre vai ter espaço para um bom profissional e com o tempo as portas se abrem. Agora tem que persistir. Tem que se especializar, tem que botar as caras, tem que botar as caras. Quem não é visto, não é lembrado, então, pô, o não você já tem, então vá pedir a oportunidade, velho. Vai chegar aí, pô, tô precisando, nem que você diga, deixa eu só fazer um recurso aí pra você, só pra eu treinar, não precisa nem me pagar nada, alguma coisa assim. Porque eu comecei com o Arthur, foi o seguinte, eu não tinha nem pego a minha OAB ainda, falei, Arthur, deixa eu ver um caso seu, era um caso de tráfico, lembra até hoje, esse cliente ainda é cliente nosso. Falou, cara, aconteceu isso aqui no processo. Falei, pô, que massa. Deixa eu redigir um texto aqui pra você ver se tá massa. Ele vai, redija. Aí pronto, eu peguei e mandei pra ele, pô, tá muito massa. Vai virar uma manifestação. Eu peguei por curiosidade. E hoje, a gente tá aqui trabalhando junto. Entendeu? Então assim, o não eu já tinha. Eu só fui com a cara e a coragem, na cara de pau. E pedi pra ele pra fazer uma manifestação, um texto e um processo dele. Então assim, é resiliência, é ter porta batida na cara, como o Arthur falou. No início a gente teve muita porta batida já na cara, muito não, muita gente que nem sequer respondeu, muita porta se fechou, mas também muita se abriu e isso acontece. É normal, mas a gente persistiu. E por isso que a gente hoje, graças a Deus, está evoluindo e com fé em Deus vai continuar. Agora, rede social é um problema, é porque eu sempre costumo dizer, a gente não tem como medir a nossa vida pela régua dos outros. Rede social, cada um posta o que quiser, né? Totalmente. Então, como o Arthur falou que para cada habeas corpus do Cacai, por exemplo, lá no Supremo ganho, ele perdeu 10, pra gente, então, a cada habeas corpus que a gente ganha no STJ, pô, a gente já perdeu um monte. A cada absolvição que a gente consegue aqui, a gente tem um monte de condenação. A gente perdeu muito antes de conseguir. Então, nem todo mundo vê, na verdade ninguém vê o que a gente perde. E acha que, é só ganhar, é só ganhar, é só ganhar. E do mesmo jeito acontece com a gente vendo os outros. A gente vê os outros lá, eu e Arthur, a gente vê, pô, outros advogados e tudo mais. Pô, esse cara aí só ganha, não sei o que e tal. Mas não é assim também. Quando a gente para pra pensar e ver, pô, esse advogado dele também tá na mesma luta que eu. Ele é advogado no mesmo nicho que eu. Ele trabalha no mesmo tribunal que eu tenho processo, né? Então, rede social é uma coisa que a gente tem que repensar
quando olha as coisas e abstrai. Sim. Pra gente. As redes sociais têm que servir como um parâmetro lá, né? Mas não pode ser, como você falou, de ser a régua que vai dizer o caminho que a gente vai tomar na vida, né? Quando eu trabalhava no Compajaf, então eu tive contato com diversos advogados, né? Vocês não sabem, eu estagiei no Compajaf, no setor jurídico. Beleza. E aí eu tive contato com alguns advogados, não diretamente, mas assim, entrando e saindo e tal, né? E aí tinha um advogado que ele era um pouco peculiar, né? Ele é advogado exclusivamente em execução, tá aí mais um nicho da advocacia criminal, né? Execução penal. E ele era engraçado porque não lembro mais quem é, certo? O advogado. A gente não vai perguntar o nome não se preocupe. Ele postava foto do alvará, com o nome e tudo, nem borrava nada. E aí, vários, assim, né, durante a semana, postava vários, tanto no story quanto no feed, ficava registrado lá no feed. E eu olhava assim, rapaz, isso pode... Não, mas assim, do assunto que a gente tá falando, realmente vai ter muito assim, mas eu também sei de vários clientes dele que não conseguiram. Não conseguem. Entendeu? Não à toa ele tá lá, né? Entendeu? E aí tem muito disso, né? Acho que em todos os nichos da advocacia, né? E aí passou esse iniciozinho aí de vocês, 6 meses, tal, sem cliente, né? Eu imagino a aflição e de fato quando me formei também foi bem parecido, assim, né? Esse início é difícil para todo mundo. Eu conto uma história sempre que eu cheguei uma vez para atender um cliente no meu escritório e quando eu fui acender a luz, cheguei 8 horas bem cedo, não tinha chegado ninguém ainda, eu fui o primeiro. E eu cheguei, o cliente parou o carro, quando eu fui acender a luz do escritório, não acendeu a luz. Eu disse, queimou, né? A coisa. Entrei mais um pouco, acendi outra. Aí queimado também. Na verdade, tinha cortado a energia porque eu não tinha pago ainda. E aí a gente foi para um café, né? Eu consegui ali descontrair e tal, levei para um café. Mas é só para a gente entender que esse início, e aí é um recado para a galera que está iniciando, não desista, velho. Vale a pena. Para mim, valeu muito a pena persistir na advocacia. A advocacia ela tem um ciclo, né, de você plantar hoje aqui para você colher mais na frente um pouco. Então, esse plantar e colher demora porque você tem que regar, peticionar, ir lá despachar audiência, né, sustentação oral, né, falar com o desembargador, tal, e para você colher, né? E muitas vezes nem colhe, né, o resultado que a gente quer, né? Muitas vezes o cliente não é solto, muitas vezes, né, o processo a gente não ganha, enfim. Mas é isso. E Luan, você estava falando, Arthur falou bastante da história dele aí, né? E você falou que vocês se conheceram como monitores, né? Da segunda fase lá de La Casa Penal. Foi. E então você entrou na advocacia por conta da monitoria, ou a monitoria já veio porque você já estava ali querendo e tal? Como foi isso aí? Foi o seguinte, quando como eu falei no início, eu sempre tive essa paixão incubada pelo criminal, tudo mais, guardava pra mim e tal, pesquisava, olhava caso lá, olhava caso cá, acompanhava a júri. Mas quando o Salvino me chamou pra fazer o AB na segunda fase, aí eu fui. Aí eu falei, porra, interessante, massa, legal, já tinha estudado penal, processo penal, a faculdade inteira. Então, pô, massa, aí comecei a fazer peça prática e tal, aí gostei. Aí depois o Salvino me chamou pra monitoria. Nisso, eu já... Logo depois que eu fiz a minha prova da OAB, eu mandei mensagem pra Arthur. A gente nem se falava ainda, nem nada. Eu falei, Arthur, velho, tô ansioso, né, com o resultado. Falei, olha aqui, velho, tá, minha prova, pá, saiu o gabarito, olha aqui, vê se eu fui bem e tudo. Aí, não, foi bem e tudo mais, e pronto, beleza, passou. Isso, Arthur já era monitor, Arthur já era monitor. Foi, acho que foi 2 exames depois do seu. Foi. 2 exames depois do de Arthur foi o meu. Foi. Ele fez 32, eu fiz 34. Não, foi 3. Eu fiz 31. Você fez 31, pronto. 3 exames. Aí eu comecei a conversar. E você tem que contar a história de como você entrou. Ah, não, foi. Foi mesmo. Aí Arthur... Pois conte logo. Foi mesmo. Fiquei curioso. Arthur tinha falado... Não, minto. A turma já tinha dito, pô, bota lá como monitor, Salvino e tudo mais, não sei o quê. E aí Arthur falava comigo, ó, fique ligado. Aí surgiu uma oportunidade
E aí teve a revisão de véspera, não, foi o gabaritando penal. Aí Arthur falou, Luan, vá. Falei, porra, vou como, velho? Eu nem tô no projeto, nem nada, vou aparecer lá. De cara, ele, vá que Salvino olha isso, vá que Salvino percebe quem se importa. Vá. Eu falei, porra, eu vou. Bom, eu vou. Aí fui. Aí ele, pô, deu o Arthur fazendo questão. Aí ele falou, Luan, quer? Eu falei, opa, vou e tal. Aí fui discretamente, tímido. Aí demorou acho que um exame depois. Aí Salvino, quer vir fazer parte do projeto? Segunda fase, eu, vamos. Aí pronto, aí foi assim. Aí Arthur deu aquele empurrão. Ele disse, vá pro gabaritando penal, aí eu fui. Aí pronto, aí quando eu entrei no projeto da segunda fase. E teve nessa história, teve uma aula, eu me lembro muito disso. Era uma aula de questão subjetiva. E você tinha aniversário de alguém, eu acho que é do seu irmão. Foi. Eu acho que é do seu irmão. E ele disse, pô, Salvino, eu não vou, porque eu tenho aniversário do meu irmão e tal. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu disse, velho, deixa o aniversário do seu irmão pra lá. Seu irmão vai fazer aniversário todo ano. Vá depois. Ele falou, vá depois. Vá depois, vá pra lá, rapaz. Sim. Vá pra lá que é agora. O seu momento é agora. Eu não tinha entrado ainda. A vida é feita de escolhas e oportunidades. Eu não tinha entrado na segunda fase ainda, na monitoria. Eu tinha pedido a oportunidade do gabaritando, aí fui. Aí depois veio a das questões subjetivas, aí eu, opa, vou também. Aí faltando, acho que foi 1 hora pra ela, ele disse, não, eu vou. Pronto, aí eu fui. Aí acho que foi o quê? Umas 2 semanas depois ele chamou. Foi. Pouco tempo depois ele me chamou. Aí pronto, aí depois que ele me chamou, aí eu entrei. Nisso eu ainda tava na faculdade, não tinha me formado ainda, tava no último semestre já. Só que aí, velho, eu começava a conversar com o Arthur todo dia já, pô. A gente já começou a ter a monitoria de segunda fase, então já começava a conversar muito. É um network, né? Aí pra além de conversar muito, a conversar sobre a monitoria e tudo, começou a falar sobre tudo. Aí depois começou a mandar uma coisa pro outro no Instagram, que via alguma coisa interessante de direito criminal, aí mandava de volta e tal. Aí começou a conversar, começou a discutir a caso de lá, discutia a caso de cá, discutia o que acontecia. Enfim, aí quando eu me formei, aí pronto. Depois peguei a minha OAB e aí foi quando surgiu aquela situação. Eu falar, deixa eu ver um processo seu aí e tal. Começando a advocacia, né? Tinha que abrir as portas, tinha que ir atrás, tinha que bater na porta de todo mundo. Isso mesmo. E foi aí que eu fui pedindo oportunidade. Aí pedi oportunidade para Arthur, pedi pra ver esse processo dele, e aí foi que as coisas começaram a andar. Aí depois eu falei, Arthur, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos fazer uma coisa. Falou o quê? Eu falei, não, vamos divulgar melhor o nosso trabalho, vamos trabalhar em divulgação. Aí ele, vamos. Aí a gente começou a pesquisar, contratar empresa de fora, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Investimos dinheiro, perdemos dinheiro. Sim. E assim acontece. Mas também investimos dinheiro e ganhamos dinheiro. Hoje vocês são sócios ou são parceiros? Não, parceiros. Parceria. Parceiros. E até hoje essa questão de indicar, até hoje a gente, sempre que tem um júri, a gente chama um terceiro advogado. A gente tem muito essa política. Sempre que a gente tem um júri, a gente chama algum advogado novo, que nunca foi a júri. Massa. Nós selecionamos alguma pessoa e chamamos para fazer o júri. Geralmente essa pessoa foi aluna da gente no curso, da gente, na academia. É alguém que você já vê ali que já tem um certo, digamos, talento, entre aspas. Às vezes a pessoa ansiosa por uma oportunidade. Isso. A gente vê. Porque do mesmo jeito que Arthur precisou de uma oportunidade, do mesmo jeito que eu precisei e que a gente teve as portas fechadas até alguma se abrir, essa pessoa também teve. Então a gente pode ser a porta de alguém também. A minha porta foi Marquinhos. Eu acho que vocês entrevistaram Marquinhos. Foi Marquinhos Distância? Não, a gente não. Mas Marquinhos Distância, ele tá. Na época ele pegava criminal. Sim. E eu me lembro que teve um curso de iniciação na advocacia. Era a gestão Kraus, eu peguei minha OAB com a gestão Kraus. Certo. E aí eu disse, eu nunca atuei no júri, cara. Eu quero atuar no júri, eu sei que eu posso atuar no júri. Aí ele disse assim, venha, tal dia tem um júri aqui, você vai atuar.
Aí foi quando eu atuei pela primeira vez no júri, foi a primeira vez. Então assim, eu tenho muito isso. Depois que Marquinhos fez isso comigo, eu faço isso todos os júris que eu faço. Mesmo que tenha uma banca de 2 ou 3 advogados, eu sempre chamo alguém a mais. Mesmo que a pessoa não vá falar nada, mas só pra ela ter a presença ali, tá participando ali. Sentir o clima, né? Sentir o clima. O funcionamento. Porque é diferente você tá ali assistindo o júri da plateia e você tá ali assistindo o júri de cima. Bem diferente. Você tendo a possibilidade de observar, de pensar, de falar. É totalmente diferente. E assim, agora vai uma pergunta, e apesar de ser entusiasta de direito penal, direito criminal, eu nunca participei de um júri. Sinceramente, eu nunca nem parei para assistir um júri nem online. Sim. Me conte como é que funciona essa sistemática do júri. Assim, como é estar lá no júri e representar o É loucura, cliente. assim, é o que eu disse a Arthur uma vez. A gente Rapaz, fez... só um adendo aqui. Quando você fez a pergunta, você precisava ver a cara de Arthur, assim, De ânimo, de de entusiasmo. satisfação, assim, eu acho que ele tem uma coisa especial, assim, Com o júri. Eu senti pela cara dele. O aqui. júri, na verdade, é o que a gente sempre diz, é um momento da advocacia criminal que é especial. É especial porque ali no plenário ganha quem tem a melhor narrativa, né? Ganha quem tem a melhor narrativa e você não precisa ter necessariamente o melhor cabedal jurídico. Você pode simplesmente ter uma história que convença melhor os 7 jurados. E isso é a mágica do júri. Tanto que o cara pode ser réu confesso, por exemplo, e ser absolvido, uma coisa que a gente chama até de clemência, entendeu? A questão, eu acho que assim, a questão do júri, ela tem um momento diferente, porque é o seguinte, primeiro, não há delegações. Esse é um ponto importante. Então o promotor ele pode delegar tudo dentro de uma promotoria e assinar o resto. Mas no júri ele não tem como mandar o estagiário sustentar, é ele. Sim. O juiz também, ele redige a sentença lá. E tudo ali registrado em ata e o clima de tensão o tempo inteiro com as falas das pessoas é muito encantador. Tá ali dentro e movendo a palha, movendo o jogo, entendeu? E assim, eu acho que a parte mais incrível do júri é a impossibilidade de você dizer o que vai acontecer. O júri, a partir do momento que o juiz levanta e diz: está iniciada a sessão, vamos começar o sorteio dos jurados. A partir dali, qualquer coisa pode acontecer. Eu vou só contar um júri nosso, olha. Esse júri foi esse ano. Entendi. Pronto. Foi um júri que a gente fez. Olha esse júri, viu? Ele tinha vários processos. A gente absolveu ele em um, mas ele tem outro. E tava com esse pro júri. E ele era réu confesso. Todas as testemunhas colocaram ele como o atirador de disparos. Não tinha justificativa. Ele deu tiro de clemência. Então assim, não tinha o que fazer. A questão ali era tentar dosar a pena e excluir qualificadoras. Beleza, inicia-se o júri. Nesse júri o Luan estava fazendo outra audiência, ele chegou no meio do júri. E assim, detalhe, né? Você já vai, como advogado, a estratégia de defesa é diminuir a pena. Exato. A gente sempre idosa, porque tem, assim, tem estratégias, né? Tanto o processo que não é de júri como o processo que é de júri, que a gente vê as provas, porra. Tem processo que é melhor a gente trabalhar uma dosimetria bem, e tem processo que é melhor a gente ir pra cima por tudo ou nada. Certo? Nesse caso dele, né? Tinha 4 testemunhas que eram uníssonas desde o inquérito. As 4 testemunhas falaram a mesma coisa na delegacia, as 4 testemunhas falaram a mesma coisa na instrução com o juiz, e não havia nenhum elemento apresentado que a gente podia apresentar, nenhuma testemunha, por exemplo, defesa, porque o crime aconteceu à noite, era um local ermo, que destoasse do que as testemunhas falaram. Foi num bar que aconteceu e não tinha o que refutar dessas testemunhas. Então, peraí, velho. A gente não tem uma narrativa para convencer diferentemente o júri. Então é melhor a gente trabalhar na dosimetria de pena. Porque o contexto probatório do processo não nos dá isso. A narrativa fática do processo não nos dá isso. Pronto, então a gente entrou dentro do plenário. Sabendo o seguinte, ele sai condenado. Ele estava em prisão preventiva. Esse era o pensamento inicial. Sim, era. Isso, ele estava em prisão preventiva, ele estava preso no Copecan. Beleza. Fizemos sorteio os jurados. Ouviram os testemunhos de acusação, ouviram os testemunhos de defesa.
Interrogatório. Doutores, querem conversar com o acusado? Fora? Perfeitamente, excelência. Vamos lá conversar. Nisso, a gente sai, vai pra uma salinha assim, começa a conversar com ele. E houve um grito. Primeiro fora, assim. Foi. Primeiro fora. Aí eu disse, alguém caiu. Alguém caiu. De repente, bateu uma pessoa assim na porta. Me deu a cadeira de roda, a cadeira de roda, a cadeira de roda. O bombeiro passou. O bombeiro do fórum, passou pra um lado e pro outro. Aí me deu a cadeira de roda. Aí eu peguei a cadeira de roda, dei a cadeira de roda. Beleza, e continuamos. Aí eu me lembro que a última fala, veja como é. A última pergunta que ele fez assim foi: doutor, eu vou ser condenado, né? Eu disse, vai. Na hora que ele disse assim, a minha colega que estava no lado, Bruninha disse assim pra mim: Arthur, é um jurado passando mal. Aí eu disse, o quê? Ele disse, é um jurado passando mal. Aí eu saí. Quando eu saí, eu cheguei lá, o fórum pegando fogo, o juiz tentando acionar os bombeiros para os bombeiros atenderem. O que foi que aconteceu? Ela recebeu no celular dela uma notícia de que a mãe tinha passado mal. E aí a pressão dela estourou pesado, e aí ela passou mal. Aí a gente ficou lá, beleza, o juiz chamou todo mundo, né, pra conversar, que essa é a parte que não ensino, chama todo mundo. Ó, a gente vai tentar estabilizar, se não estabilizar a gente vai ter que suspender. A gente, de acordo, a gente também não pode, por mais que nosso cliente, é bom reforçar isso, a gente tem um cliente preso, né, e remarcar o júri, ele passar mais tempo preso, sim, poderia ser ruim pra ele, a gente não podia forçar um jurado a ficar ali. Com a pressão, ela com a pressão 20/10. Forçar a mulher a ficar ali com a mãe dela em casa passando mal. Por que vai continuar o júri? Não, jurada, porque o advogado não quer adiar. Não adianta. Prejudicial aí, até. Exatamente. Aí beleza. Nisso aí eu desci a plateia e comuniquei a família da vítima, a família do réu. Comuniquei, eu disse, possivelmente vai adiar. A família da vítima já se debulhou em lágrima. E a do réu também, que plenário do Tribunal do Júri não é local de alegria. Então isso é muito claro. O advogado que fica postando alegria ali não é local de alegria, não é local de felicidade ali. Ali uma vida ou se perdeu ou estava para se perder. Quando eu voltei, o juiz disse assim, doutor, algum requerimento? Eu disse, a liberdade dele. A revogação da prisão preventiva. Mas eu falei assim, sem nenhuma pretensão, porque ele tem um processo, uma acusação por roubo de carga. Um inquérito. E uma acusação por porte de arma. Então eu pedi assim, não, vou pedir. Quando eu pedi, o papel do advogado. A gente pede, aquele negócio não, a gente sempre tá pedindo. Diga o Ministério Público, sem objeção. Aí oi? Eu na hora, oi? O cara saiu de lá solto. O juiz fixou cautelar e ele comprou solto. Foi, tá solto. Aí o júri dele vai acontecer em novembro. Mas ele tá solto. Ele tá solto. Trabalhando. Enquanto vocês achavam que ia ele ia ser condenado, mais ou menos. Mas a gente vai continuar trabalhando nisso, inclusive na dosimetria de pena dele, né? Nada mudou, só mudou o tempo. E agora que ele tá solto, e vamos tentar levar isso aí mais pra frente, né, com a cautelar, pra ver como é que fica a detração dele, se ele consegue um semi-aberto. E outra história também boa de júri, foi um que a gente foi fazer fora do estado, a gente foi fazer na Bahia, esse júri. Isso daí isso aí foi emocionante. Foi muito emocionante. É porque a advocacia criminal, pelo menos pra mim e pra Arthur, né, a gente usa nosso sacerdócio pra fazer o bem também. Então esse júri, vou deixar você falar, mas só pra introduzir, esse júri era de um morador de rua. A gente não lucrou R$1 com esse júri. A gente foi pra Feira de Santana empatando os custos. O custo que a gente teve foi o dinheiro que a gente ganhou. Sim. Então a gente cobrou pra mãe dele, a mãe dele era uma diarista. É diarista, né? E ela juntava 2-3 meses pra pagar R$1.000. 2-3 meses pra pagar R$1.000, R$800. E a gente pegava e dizia, não, vamos pegar isso aqui para o custo do júri. Alugamos uma casa. Um Airbnb, não foi nem hotel, foi um Airbnbzinho. Alugamos um Airbnbzinho de 2 quartos. Fizemos uma compra na mercearia para tomar café da manhã. E pronto, e a gasolina, e pronto, fomos pro júri. Para isso. E não lucramos R$1. Era o morador de rua. Chegamos lá, o fórum vazio. Era uma briga de 2 moradores de rua. Fórum vazio. Até quando a gente começou a audiência, começou a sessão, o juiz veio assim perto da gente e disse assim, doutor, não que eu queira criticar a atuação de você, mas assim, eu conheço o senhor fulano
E ele é uma pessoa muito pobre. Conheço a mãe dele. E eu tô vendo três advogados aqui. Eu disse, não, doutora. Basicamente ele disse assim, não, doutora, a senhora cuida do seu, cuida do meu. A sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida. Começou o júri. E na noite anterior, o que foi que aconteceu? A gente foi pra lá pra ele confessar. A gente foi pra lá pra ele confessar. Quando chegou no dia anterior, a gente começou a dizer, rapaz, vamos assistir a audiência de novo. Vamos repassar tudo do processo de novo. Aí, meia-noite, a gente ouve a seguinte testemunha. Uma testemunha que também era um morador de rua. E ele diz assim, ele deu a facada, a vítima se levantou, caminhou e depois caiu. Aí a gente, lesão corporal seguida de morte. Não é homicídio. Aí a gente já desclassifica. Bora com essa. Já sai do júri, né? Não sai. Assim, não seria de competência, mas se a desclassificação ocorre no júri, lá mesmo julga. Lá mesmo julga, mas aí não julgam os jurados. Quem julga é a juíza. Quem julga é a juíza. Ah, tá. Quem julga é a juíza. Tá. E a pena, porra, você sai de 12 para 4. Na verdade, a gente vai dizer no final. Ela disse quanto ele pegaria e quanto ele pegou. É. Aí, beleza, chegamos lá. E o engraçado foi o seguinte, a promotora tinha acabado de assumir. Viu 3 advogados novos, disse, aí é mole, né? Aí é jogar bola sem goleiro. Aí debulhou e ela fez o seguinte, a gente foi pra plateia e ela ficava chutando as teses que a gente ia fazer, porque a gente não contou as teses, porque a gente entrou pro plenário, a gente só atuou no plenário. Foi, a gente só atuou no plenário. Ela começou a chutar as teses para ver a nossa reação. Então ela, a defesa vai vir aqui pedir legítima defesa, a gente cara de pedra. Isso é a promotora? A promotora. Ah. A defesa vai vir aqui pedir para tirar as qualificadoras, a gente cara de pedra. E em nenhum momento ela falou da tese de desclassificação. Vai vir falar de homicídio privilegiado. Isso. A gente... É. Assim. Aí quando a gente foi pra nossa fala inicial, a gente madeira em cima disso. Gastamos, 1h30, né? Gastamos 1h20. 1h20 falando. Aí no final ela disse, vocês fizeram o que deram. Disse, não, tá, mas teve uma coisa antes. No júri, vem a quesitação pra gente. Tanto pra gente como Ministério Público. Ou seja, os quesitos que serão apresentados aos jurados. Inclusive teve um que eu fiz com o Arthur que tava o quesito errado. Tava assim, porque o certo é, o jurado absolve o réu, como tava no CPP. Aí um que a gente fez tinha, o jurado, até pra você ver a linguagem de júri como é importante. Tinha lá, o jurado merece ser absolvido. O acusado merece. O acusado merece ser absolvido. Pô, merece ser absolvido. O que é isso? Ele é inferior, enfim. Mas não foi o caso desse. Só que aí, como a gente tem a tese de lesão corporal seguida de morte, a gente pode incluir quesito, depois do quesito genérico de absolvição. Então, depois do quesito de o jurado absolve o réu, a gente inclui um quesito escrito: o acusado teve a intenção de matar a vítima. Teve a intenção de matar a vítima. Aí a gente tava até com o Lucas, eu falei, Lucas, vai lá, peça pra juíza escrever esse quesito aqui, depois desse. Depois do quesito 3. Aí, quando ele foi lá, a juíza... Esse? Aqui? Mas qual é a tese de vocês? Aí, lesão corporal de morte. Ela... Pronto. Aí voltou. Rapaz... Alugou um apartamento na casa. Rapaz... Não, e outra. A promotora falou primeiro. Depois a gente falou por 1h20. E aí a gente pensando, pô, vem pra réplica. Porque depois vem pra réplica, depois tréplica. Ministério Público não vem pra réplica. Acabou o júri. Vamos pra votação. Eita, aqui, aí. A ansiedade. Aí como é que foi a votação? 1-0 condenação. 1-1. 2-1 condenação. 3-1 condenação. 3-2 condenação. 3-3 e no último voto ele foi absolvido. 4-3, desclassificou para lesão corporal seguida de morte. A pena dele, ela disse que ia fixar em 17 anos, caiu para 6 anos. 6 anos. Isso, a gente ainda recorreu para baixar para 4. Aí o júri diz que houve a desclassificação e vai para a juíza para ela julgar. Para ela fazer a dosimetria. Ela encerra o procedimento. Eu disse, olha, a partir de agora vocês não são mais juízes competentes. O julgamento foi para mim. Sim. Aí ela vai redigir a sentença. Foi engraçado porque ela nunca pensou em fazer a sentença. Ela teve que escrever a sentença do zero. Sim, era. sim. Porque eu não sei quanto tempo aquela juíza escreveu a sentença. Ela não tinha pego o modelo dela lá. Só tinha a sentença de condenação e de absolvição. Sim. Porque júri pode acontecer de tudo, né? Mas dessa tese não tinha a sentença lá. Tanto que demorou pra sair essa sentença. Foi 1 hora mais ou menos ela digitando. Sim. E rapaz, tem que escrever essa sentença do zero, velho.
ir lá escrevendo a sentença. Ela foi pegar o modelo lá no Google, no banco de dados. Não tinha. Isso ficou 6 anos, mas a gente ainda está recorrendo para diminuir mais ainda a pena. E eu ia perguntar, o Ministério Público recorreu para pedir anulação do júri. Para pedir anulação do júri. Mas por qual? Quer dizer que é contrário à prova dos autos. Dizer que ele teve a intenção de se matar, mas ele não teve. Ele deu uma estiletada e saiu correndo. Foi em que local? Aqui, do lado. Atrás e bate. No baço. Pegou no baço aí. Atrás e bate. E o mais engraçado, agora eu vou contar um bastidor. Vou contar um bastidor. A gente chegou lá no dia. A gente chegou no dia anterior. E foi no presídio falar com ele. Presídio de Feira de Santana. Eu posso falar o presídio, né? Presídio de Feira de Santana. Ele tava preso. Aí a gente chegou lá. Aí a gente disse assim: Vamos falar com ele antes do júri. Aí a gente, durante 40 minutos conversando com ele. E ensaiando. Faz parte do trabalho da defesa. Sim. Você ensaiar. O promotor vai perguntar isso. Você tem que ir nessa linha e tal. Aí 40 minutos. Só que os jurados não viram isso. Essa conversa. Aí eu cheguei na frente dos jurados e disse assim: eu só falei 1 minuto com ele. Eu só pedi pra ele falar a verdade. Olhando nos olhos dos jurados. Ele ficou vermelho na hora. Assim, ele não falou. Não é possível que ele falou isso. Não é possível que ele falou isso, velho. Não é possível. Pior que lá na hora a gente falou bem rápido com ele no júri mesmo, mas a gente tinha falado com ele no dia antes. A arte do júri. Eu digo sempre que o criminalista ele tem uma arte a mais. Né? Júri tem que ter, porque júri é persuasão. Júri é muito persuasão. E às vezes você, por exemplo, vamos falar aqui, um homicídio que foi contra uma mulher. E aí, só que você vê que tem uma mulher ali no jurado e você já usa uma estratégia diferente, né? A gente usou isso uma vez. Que foi. Na verdade, foi um homicídio. Era acusação de homicídio, né? Mas foi uma legítima defesa. Inclusive a gente fez esse júri com o nosso colega Talvanes. E foi uma legítima defesa de quantas? 32 facadas. 32 facadas. 32. Legítima defesa? De 32 ele facadas. Foi absolvido. Ele foi relativo. Ele foi? Foi absolvido. Absolvido. Mas é relativo. A gente trabalhou muito essa argumentação. A vítima tinha um histórico. O júri foi formado por 7 mulheres. 7 mulheres. E ele tinha processo por violência doméstica. Aí. E a vítima. Júri, e aí o que foi que eu fiz? Fui nos autos, peguei e passei meia hora da primeira fala falando que ele era um agressor de mulheres, porque a motivação que ele supostamente foi pra cima do nosso cliente foi ciúme. E aí eu comecei a falar que isso é uma questão de sentimento de posse para com a mulher, que isso aí já é de uma mente deturpada que ele tinha, de acusação. Mas na 10ª facada ele não Mas veja a situação. Mas Luciano, veja a situação. Ele foi pra cima do nosso cliente com um facão desse tamanho e uma faca. Assim, a vítima tava com a faca também. A vítima tava com duas, pô. A vítima tava com duas, um facão e outra faca assim, de médio porte. Eu quero deixar claro que eu não conheço a vítima, não conheço o acusado, não conheço ninguém. Aqui foi só uma brincadeira mesmo. Não, se ele foi absolvido pela justiça, ele merecia. Total, né? inclusive. Ele merecia. Inclusive. Deixar claro. Na verdade, tem uma. Ele. Foi o ciúme. Foi o ciúme de outra mulher. Entendi. Na verdade, teve uma perseguição pretérita nisso. A vítima tinha tentado afogar ele antes. E aí ele saiu correndo de lá e foi para um outro lugar. A vítima passou passou na frente da casa dele, perguntando por ele, e foi atrás dele nesse lugar com um facão e uma faca. E aí é que eles começaram a brigar. Entendi. Aí a vítima jogou uma dessas facas nele, aí ele foi e pegou. E aí eles começaram a brigar, assim, de novo. Aí ele, inclusive, o facão cortou isso aqui dele e ele não tem um movimento do dedo. Aí ele foi golpeado também nos braços, enfim, na mão. E aí ele começou a dar lesão. E aí, nessa hora, o negócio é milésimo de segundo, né? E é muito rápido. Diga-se de passagem, não. que foi nesse júri que tem um vídeo no Instagram de Luan, que foi até no Mind Jus postado. Foi postado por Sérgio Figueiredo, que é um grande advogado. Que foi o momento do embate da juíza que presidiu o júri com o Luan. Sim. Que ela tentou fazer com que a testemunha dissesse o nome de uma terceira pessoa
no caso o réu dissesse o nome da terceira pessoa, e ela começou a induzir mesmo. Tipo, fazer perguntas, Luciano, assim, muito agressivas. Sim. Muito agressivas. E aí, Luan, corretamente, interveio, disse que ela estava tentando induzir. Aí ela apelou com uma coisa que eu acho, que aí a gente volta àquela questão de falar do início, né? Ela disse que, o senhor está estreando hoje no júri. Questão de etarismo. Sim. Por causa que Luan porque Luan é novo, e aí ele não sabia. E aí Luan dobrou a aposta, manteve-se ela ficou muito exaltada, ela chegou a ficar vermelha, o júri ficou assim bastante tenso. No final acabou ficando feio pra ela, essa é a grande verdade, ficou feio pra ela, mas você vê que assim, ela pensou que esse argumento, né, da questão do você estar estreando, colocasse o advogado abaixo dela. Engraçado é que a gente não vê o contrário, né? Nunca viu ninguém dizendo assim, juiz, o senhor está estreando, o senhor não sabe como fazer processo. É sempre o contrário, né? Inclusive, você acabou de contar uma, mas eu ia perguntar mesmo, porque assim, a gente tá falando de várias histórias do júri que vocês foram, massa e deu certo e tal, mas e os perrengues, né? Dessa advocacia? Tem vários, pô. Disso de derrota mesmo. Assim, essa questão aí disso de que Arthur falou... Não, perrengues que ele tá falando, pelo que eu entendi, são essas violações, né? Como a juíza tipo de violação. Um pouco de abuso. Isso assim, me deixa triste, sabe? Assim, claro, na hora eu tive que ter pulso, mas assim... Porque, porra, eu particularmente, sabe, Luciano e Gabriel, eu abdiquei muito pra estudar, pra me qualificar, pra fazer o que eu sei... Pra fazer o que eu faço, pra chegar alguém e dizer, pô, só porque você tem tal idade, você é menos importante, assim, em outras palavras, né? Não foi exatamente isso que disse, mas assim, o sentido da expressão. Tipo assim, fique na sua que você... praticamente minimizar, como se, assim, se reduz a sua insignificância, entendeu? Então assim, isso deixa triste, pô, isso, claro que se eu não tivesse uma rede de apoio, claro, tem várias pessoas, por exemplo, Arthur que está comigo, por isso que eu sempre gosto de trabalhar com Arthur, porque de um lado ou do outro sempre é um segurando o outro e tal. E também tinha a Talvângela com a gente, nosso colega, tinha outra advogada também, a doutora Claudiana. Mas deixa triste, sabe? E eu acredito que se eu tivesse sozinho e se eu não tivesse uma boa rede de apoio, talvez fosse mais, lá, por exemplo, fosse, sei lá, com um mês de advocacia, talvez eu teria esmorecido nisso, sabe? Teria visto. Acho que não é pelo caminho mesmo. Não é pra mim, vou procurar outra coisa, ou não vou mais atuar em júri, ou não vou mais fazer isso, não quero mais me submeter a isso, talvez eu seja insignificante, sabe aquele complexo do impostor? Sim. Então, assim, deixa triste, sabe? Só que aí eu não esmoreci. Né, tive uma rede de apoio e fui pra cima, dobrei a aposta lá, como o Arthur falou, e depois eu percebi que eu não posso deixar isso abalar. E aí é que começa aquele debate sobre prerrogativas, né? Sobre o desrespeito que a nossa advocacia vem sofrendo. Sim. É bem triste. Acho que Arthur também já teve isso com um juiz em outro estado, né? Sim. O vídeo hoje mais assistido no meu Instagram essa briga com esse juiz foi um... Conta um pouco, Arthur, aí o que pode contar, né? Era uma audiência de estupro de vulnerável, certo? Era um réu confesso. E eu fui fazer a audiência assim, muito tranquilo. A audiência rolou de uma maneira normal. Todos nós fizemos perguntas à vítima, a vítima já era maior. Fizemos as perguntas. E no momento do interrogatório do acusado, eu disse ao juiz, comuniquei ao magistrado que ele somente responderia às perguntas da defesa. Ele ficou revoltado, começou a dizer que o Supremo não entende dessa forma, que quem vai julgar sou eu. Ele usou esse termo, quem vai julgar sou eu. E nesse momento ele disse, olha, aí ele começa a dar os toques de etarismo que isso aí falou, né? Então ele começa assim, Gabriel, ele começa nos meus 30 anos de magistratura, entendeu? Ali você percebe que ele está tentando dizer assim, você nem era nascido quando eu comecei a magistratura e tal. Eu dobrei a aposta, mantive a questão, mantive o interrogatório, disse que o entendimento do STJ é diverso. Ele ameaçou caçar minhas perguntas. Então ele dizia o seguinte, ele disse, antes de eu começar, né, ele perguntou assim, mas saiba que eu posso indeferir suas perguntas, viu, doutor? Ou seja, já que eu não posso perguntar, você também não vai perguntar. Basicamente aí eu disse, isso, doutor, o senhor pode indeferir à medida que eu for fazendo.
Mas eu tenho que fazer primeiro. Eu só não pode deferir uma pergunta que eu ainda não fiz. Sim. Né? Aí ele, não, mas é só pro senhor saber. Eu disse, não, eu tô sabendo, eu sei da lei. Aí ele, mas o Supremo não entendeu dessa forma. Se o STJ dá a última palavra sobre matéria infraconstitucional, interrogatório é matéria infraconstitucional. Está disciplinado no 86 do Código de Processo Penal. Faça aí o que você quer fazer. Aí, no fim das contas, eu fiz uma preliminar de quebra da imparcialidade dele, que ele claramente quebrou. O Arthur, só uma pergunta, era a vara do interior? Não precisa nem dizer qual era a vara. Era a vara criminal, do interior. É do interior, mas não foi aqui não. Eu posso falar, isso aí foi falado pelo papo de criminalista mesmo, ele contou qual era a vara. Foi a primeira vara criminal de São José dos Campos. Era competência plena, né? Não, criminal. Era competência criminal. Só criminal. Era um juiz, eu não pude mostrar a audiência inteira porque era processo segredo de justiça. Mas como a minha prerrogativa foi violada, eu me senti no dever de postar. Mesmo que fosse segredo de justiça, porque a questão da prerrogativa, eu acho que é a seguinte, não é o advogado Arthur que é violado. Entendeu? Sim, com certeza. É o AB que é violado. É a instituição que é violada. Eu represento a instituição. É a coletividade. É a coletividade. Né? Então, mesmo que, por exemplo, pra mim não machucou. Não, mas eu não posso deixar passar, porque o direito não é meu. Primeiro, o direito é do meu cliente, e segundo, eu tenho a minha classe. Porque a partir do momento que ele faz isso comigo, ele pode fazer isso com o Luan, ele pode fazer com o Gabriel, ele pode fazer com qualquer pessoa. É o efeito dominó, né, que a gente chama, né? Sim. E aí é por isso que o pessoal se forma, chega na cadeira, senta na mesa com o juiz e acha que está abaixo do magistrado. A imagem é essa, não consegue ver que não há hierarquia ali entre Ministério Público, advogado e juiz, não há. Exato. Mas por conta dessas quebras é que termina transparecendo a sociedade, né? Não só os advogados, mas a sociedade e a própria advocacia de que há algum tipo de hierarquia, né? Sim, quando a gente sabe que não existe. Não existe. E fica bem claro, a gente dizer que não existe hierarquia não significa dizer que não tem respeito. Claro, tem todo respeito. Toda relação tem que ter respeito. Nenhum advogado vai chegar na audiência predisposto a desrespeitar um magistrado, desrespeitar um promotor. Do mesmo jeito que eu, como advogado, não quero ser desrespeitado, eu não vou chegar lá e desrespeitar, vou xingar um promotor, vou xingar um juiz, vou xingar um assessor, não existe isso. É engraçado, Luan, porque a gente tá falando disso hoje. Eu vi um vídeo do TRT, eu não lembro a região. Não lembro não. Mas era a juíza, na ata da reunião, da audiência, ela colocou um horário, trabalhista, né? Ela colocou um horário e o horário estava errado. E aí a advogada do reclamante, não sei se era do reclamante ou se era do reclamado, mas aí o advogado pediu para ela corrigir a ata, né? E aí ela se negou a fazer, disse que a ata era minha ata e não vou fazer. Só para falar aqui, é 18ª Vara de Goiânia, Vara do Trabalho de Goiânia, e a juíza, eu gosto de dar o nome de quem diz respeito à advocacia, Cleusa Gonçalves Lopes, que futuramente será denunciado, creio que no CNJ, e aí ela vai contratar quem? Um advogado. Um advogado, né? Só pra constar isso aí. Público, né? Eu acho massa essa predisposição de Arthur e de Luan também, mas Arthur ele tem mais essa pegada de defesa mesmo, né? De comprar a, entre aspas, briga, né? A briga, compra a briga. Entre aspas, né? Porque assim, eu acho que é o seguinte, a primeira pessoa a defender a prerrogativa do colega é você. Então, por exemplo, essa semana eu recebi de uma colega do Amazonas a notícia de que ela foi a um presídio. Arthur ligou pra mim, Arthur, eu fui pro presídio, tava tendo o meu contato com o meu cliente lá, e chegou um policial penal e disse, eu quero ver as suas anotações. Como assim, né? Ver as suas anotações. Aí ela, tá bom, ela é uma jovem advogada, e ela ficou um pouco assustada a ponto de não reagir. Ela ficou assustada, sabe, tipo... E ela disse, não, depois eu entrego, eu tô terminando aqui. No final das contas, ela pegou e inutilizou o papel, riscou ele e saiu. Aí ela me contou esse papel, eu disse, mas ela me contou, eu disse, não pode ficar dessa forma. Não pode ficar dessa forma. Eu redigi um ofício dirigido à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, que era do Amazonas, informando, número 1, se havia alguma normativa que determinava que o advogado deveria entregar as anotações, e 2, se não havia,
que apurasse a conduta do servidor que atua dessa forma. Tá lá hoje, tá no CFOAB aqui, tá no portal eletrônico, passou pela Comissão de Prerrogativas do Amazonas e foi para a Secretaria de Segurança Pública. E é o que eu acho que tem que ser feito. Com certeza. Boa. Eu tenho assim, dentro da minha trajetória aí acadêmica, tenho vários colegas e talvez desses colegas eu fui o que levantei a bandeira logo, vou advogar, né? Uhum. E aí, dentro disso, duas amigas me convidaram para tomar um café para falar sobre a advocacia, como é que estava sendo e tudo mais. E nessas conversas, isso vai ser comum em qualquer conversa de boteco, de café que você for, e nessas conversas a gente fala, mas a gente não tem hierarquia, a gente tem que ter o respeito, claro, mas a visão até dos acadêmicos mesmo é que o advogado ele está inferior. Você vai brigar com o juiz, o cara vai dar a sua decisão, mas não é brigar com o juiz, é brigar pelo direito. Né? Se for necessário. E se for necessário, sim. Como eu disse, aqui a gente não vai chegar lá predisposto a brigar, não. Ter divergência é normal. É o que eu converso com o Arthur sempre, por exemplo. Na Câmara Criminal, nossos três desembargadores, a gente tem divergência, mas você não vê ninguém lá discutindo com eles. Eles tratam os advogados urbanamente. Com respeito. Cordialidade, né? Pelo menos comigo e com o Arthur, toda vez que a gente vai lá despachar com eles, ou até quando a gente vai sustentar, são extremamente cordiais. Há divergência de posicionamento jurídico, o que é normal. Normal. A gente que vai ser tratado nos autos. Exatamente, vai ser tratado nos autos. Agora, ninguém vai chegar lá brigando, falando alto. Não existe isso. E agora, o ponto que é fundamental é o seguinte: a violação de prerrogativa, ela tá virando uma espécie de... Vejam a comparação que eu vou fazer. Uma espécie de, às vezes, como a sociedade trata a violência doméstica. Um exemplo. Às vezes a pessoa toma um tapa e ela diz assim, não, foi porque ele estava estressado, e não vai e denuncia, não é isso? A gente tem uma cifra negra muito grande. Sim. A gente tem uma cifra negra gigantesca de violação de prerrogativa. Gigantesca. Da pessoa dizer assim, não, deixa pra lá, não vale a pena comprar essa briga. O juiz está lá. Então assim, quando eu fui na corregedoria pela primeira vez, eu fui no tribunal, e qual foi o caso, né? Eu subi com habeas corpus, perdi, subi com um recurso em habeas corpus, ganhei. Quando desceu, a juíza não queria cumprir a decisão para botar a tornozeleira, tirar a tornozeleira, na verdade. Aí eu disse, não, tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Não sou de ligar para a vara, não sou de ficar pedindo nada, eu quero que cumpra a lei. Eu estava um belo dia no tribunal, foi desmarcada a audiência minha. Eu disse, eu vou aproveitar, vou na corregedoria, vou lá. Eu redigi uma manifestação pedindo a apuração da infração disciplinar dela, porque ela tem que cumprir a decisão do Tribunal Superior. Isso é infração ético-disciplinar do magistrado. Depois, obviamente, veio pessoas próximas a ela dizer que não era para fazer mais aquilo, que não era para eu entrar daquela forma. Mas assim, novamente, a gente vai deixar isso entrar na cifra negra do deixa pra lá. E aí toma conta, né? Exato. Ela não quer cumprir uma decisão, e aí essa, e daqui a pouco é aquela outra. Exatamente. Mas eu entendo assim, as pessoas que vieram falar com você, por que não falaram com ela para dizer assim, exato, compra a sua porra lá, compra o seu negócio lá, que é para você cumprir, pronto. Que é o justo. Que é o justo. Compra, né? Que é seu dever, na verdade, né? O dever dela é a decisão do Tribunal Superior. Que aí sim existe hierarquia, ela tem que cumprir a decisão de um tribunal superior, né? Se determinou que haja a retirada da tornozeleira, ela tem que cumprir. E é isso que eu tenho medo, dessa cifra, especialmente, Luciano, no estado de Sergipe. No estado de Sergipe, por ser um estado pequeno, as pessoas têm muito medo de questionar desembargador, de questionar juiz, né? Recentemente teve um desembargador do TJ do Paraná que foi afastado por falar sexistas, né, nas sessões. Ele tinha uma postura muito sexista. Quem pediu o afastamento dele foi a OAB do Paraná. Quem pediu o afastamento dele no juiz CNJ. Atuação forte, né? A atuação muito forte da OAB. Sim. E o que eu vejo é que aqui em Sergipe a gente tem um certo receio. E aí, esse é o ponto. Para que a gente tenha essa forma, a gente tem que ter uma rede de apoio. Hoje, a Frente pela Advocacia é uma rede de apoio, né? Como você falou, eu me predispus a ir na frente, eu e Luan, a gente é ponta de lança nisso aí. Não tem problema nenhum, se quiser ficar com raiva, fica. Não tem problema nenhum, não quero ser amigo de ninguém. Não quero ser amigo de ninguém. Mas
É porque é o seguinte, é um espaço, é um vácuo. Hoje o juiz em Sergipe que desrespeitar advogado, não acontece nada. Não vai acontecer nada. Agora, sempre que acontece o contrário, de um advogado às vezes se exacerbar, nossa, ofício ao OAB vem a galope. Vem a galope. Na mesma hora. Na mesma hora. Talvez na ata da mesma audiência já venha determinação de ofício ao OAB. Entendeu? Então é isso. Assim, obviamente, eu não quero que os advogados entrem briguentos nessa questão. Mas eu quero reposicionar a minha atuação, a minha insignificante contribuição, que a gente possa reposicionar um pouquinho nisso que você falou, Luciano, de tirar a gente aqui de baixo e colocar um pouco a gente aqui em cima, em pé de igualdade mesmo. Trazer um equilíbrio, né? Exato, de volta, sim. né? Trazer um equilíbrio. Exatamente. E trazer o receio. Eu acho que o receio é muito importante. O receio é o seguinte, por que não se desrespeita promotor? Não é porque nem todo mundo acha bonito o Ministério Público. É porque a gente tem medo de se desrespeitar, o CNMP vem atrás e vai acabar com a sua vida. E outra, e não tá errado. Se a categoria é desrespeitada, o órgão de classe deve sim ir pra cima. Tá? Então, do mesmo jeito que se o advogado é desrespeitado, o órgão de classe, o OAB, também deve comprar essa briga, né? O debate gira em torno disso, né? Gira da proteção. O MP tem a proteção deles. E os magistrados têm. Isso é normal e isso faz parte, na verdade, né? Ninguém aqui, como eu digo desde o início, ninguém aqui vai chegar predisposto a arranjar uma briga do dia pra noite. Não existe isso. Mas agora, a partir do momento em que aquela profissão, aquele profissional é desrespeitado, aquela classe é ofendida, o órgão daquela classe, o protetor, deve sim tomar a frente e não tratar aquilo dali como natural. Sim. O advogado que tem, por exemplo, a prerrogativa violada, tem advogado que a gente vê aí saindo algemado de audiência. Tem advogado aí sendo preso simplesmente por receber honorários. Teve recentemente um advogado na Bahia que foi preso, teve a Polícia Federal na casa dele, na verdade, preso não, Polícia Federal, porque recebeu os honorários. O que está acontecendo nisso? Sim. A que ponto estão deixando naturalizar isso? E aí eu acho que é um ponto importante, é falar, eu acho que a gente está faltando um pouco de consciência de classe. No sentido do seguinte, o Ministério Público, eu quando eu fui ter um júri, mais uma história de júri, quando eu fui ter um júri, o primeiro júri que eu fui atuar sozinho foi numa cidade do interior. E aí a promotora, ela gastou, Luciano, acho que uns 40 minutos falando da importância do Ministério Público. Então ela falava que o Ministério Público protegia o meio ambiente, eu achei que o Ministério Público era quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? E protegia consumidor, e protegia as crianças, os idosos, as pessoas de vulnerabilidade. Quando eu fui falar, foi o seguinte, você sabia que exatamente todas essas funções do Ministério Público, a OAB tem igualzinho. Sim. Que a mesma legitimidade que o MP tem para entrar com ação civil pública, para proteger o direito do idoso, da criança, do adolescente, do meio ambiente, a OAB também tem. Os jurados. Sempre que uma medida contra o consumidor é violada, contra o meio ambiente, contra a criança, contra o adolescente, da mesma forma, quem em Aracaju, quem declarou ilegal o aumento do, acho que foi do IPTU, né? Do IPTU. Do IPTU foi a OAB. Eu participei disso aí. Foi a OAB. Podia ser o Ministério Público? Podia. Mas foi a OAB. Foi a OAB. Sim. Quem afastou o desembargador? A OAB. Lá no Paraná. Foi a OAB. Então, quem pediu a apuração do desembargador lá que não deu a preferência para mulher grávida falar na sustentação oral? A OAB. A OAB. Então, a gente precisa ter a consciência seguinte, com o juiz lá do outro lado dizer, eu sou juiz, e você dizer, eu sou advogado. Sim. E aí? E a conversa acabar aí, não precisa render, não tem por que render. Não tem por que render, cada um faz o seu papel, faz a audiência, o advogado se manifesta, o juiz se manifesta, julga, acabou, fim de papo. Não precisa ter essa ânsia em desrespeitar. Parece que é óbvio que quando a gente fala dessa classe de magistrados que desrespeitam a advocacia, a gente não está generalizando. É bom deixar isso bem claro, são pontuais. Pelo contrário, a gente tem magistrados aqui em Sergipe mesmo, como eu já citei aqui no nosso tribunal, que recebem advogados de forma excelente, extremamente cordiais, e são coisas pontuais mesmo que acontecem, mas à medida que essas coisas pontuais acontecem e são normalizadas, isso acaba se propagando, e a gente não pode deixar que isso se propague, né? A gente não pode deixar que uma conduta, a partir do momento que ela é normalizada e ela fica se repetindo, a pessoa que fez vai passar para outra e outra e outra e outra,
E a única atitude, na verdade, multiplicou e virou 10. E a gente continua sendo cada vez mais violado. Vamos lá, se a gente for continuar falando isso aqui, tem muito assunto aí. Eu acho que é uma pauta muito importante para a advocacia, é uma pauta sem dúvida assim, muito importante. Tem um ponto que me chama muita atenção, que assim, eu já tenho uma casca, vocês já criaram uma casca, né? já tem uma casca. Se chegar algum abuso desse tipo, vocês vão saber lidar com a situação, vão saber se impor, vão saber se portar ali, vão saber a quem vocês devem recorrer, aonde e tal. Mas tem uma galera que está chegando aí e que não tem amparo nenhum. Total. Estão desamparadas, né? Então, essas pessoas que estão desamparadas, elas têm que ver o nosso exemplo de combatividade, que nem vocês têm, né? Eu acho muito legal assim a postura de vocês enquanto advogados criminalistas, né? Então eu parabenizo mesmo a vocês nesse ponto, porque essa galera que está chegando, elas têm que ter uma referência, porque senão elas vão tomar a primeira patada e vão recuar. Como eu teria recuado. Como você teria recuado, entendeu? A minha preocupação maior é essa. Eu digo sempre, rapaz, eu aguento. Agora, a galera pode desestimular, entendeu? Pode desestimular. E eu tenho medo desse desestímulo. E a advocacia é uma profissão tão bonita, né? Tão bonita. É essencial. É essencial. A gente, eu sempre costuma dizer, e eu peguei essa frase também pra mim, a gente faz parte da maior instituição privada desse país, que é a OAB. E a advocacia é uma profissão tão bonita, né? Como a gente já falou aqui desde o início sobre resiliência da advocacia, sobre o poder da advocacia para mudar várias coisas. Hoje, quando a gente tem alguma mudança de entendimento, de qualquer coisa, quem fez isso é um advogado, velho. Com certeza. Então, se declarou abuso do aumento do IPTU, quem foi lá foi um advogado. Se mudou alguma tese lá no Supremo, foi um advogado que estava ali. Então, a gente tem o poder de mudar muita coisa nesse país, porra. De pelo menos colocar os outros para pensarem. Exatamente, Luciano. De pelo menos colocar os outros para pensar. Vamos criar dúvida aqui, né? E a partir do momento em que a gente vê que existem pessoas desestimuladas a fazer isso por não aguentar, e aí eu não culpo elas, alguns abusos de pessoas com um retrospecto muito maior, com uma casca, né, muito maior, é difícil engolir isso. É difícil abstrair isso aí. É difícil, enfim, é complicado. Mas vamos lá, vocês têm uma atuação massa e vocês estão passando isso para frente de alguma forma, né? Através do curso que vocês têm. Fale um pouco pra gente aí esse curso. A Academia de Criminalistas. A Academia de Criminalistas é um curso que ele começou basicamente como mentoria, né? A Andresa, novamente, vou mandar um abraço para ela. Ela falou, olha, Arthur, o pessoal tá saindo da segunda fase e tá muito perdido, cara. Salvino tinha um curso que era Passos de Criminalistas, salvo engano ele tem ainda, só que era um curso curto e com a onda da segunda fase cada vez aumentando, ele não tinha tanto tempo livre para fazer um curso maior. E aí eu vi aqueles cursos ali de um final de semana ou um meio de semana para advocacia criminal. É claro que você pode ter um curso de final de semana para sustentação oral, para recurso especial, mas a pessoa fazia um curso de final de semana para advocacia criminal. Eu achava muito pouco. E dentro do estado de Sergipe a gente não tinha esses cursos, pelo menos com regularidade. E aí foi quando eu comecei a mentoria, depois chamei Luan, a gente passou a fazer parte do Academia de Criminalistas, que a gente basicamente são 2 aulas semanais, com conteúdo gravado e conteúdo ao vivo, falando desde a atuação em delegacia até a atuação em tribunais superiores. A Alice deu uma repaginada no visual do curso, a Alice, minha namorada, deu uma repaginada. Deu uma repaginada e a gente fez basicamente assim, um produto hoje que ele a gente está recebendo todos os dias mensagens de pessoas quando vai abrir a próxima turma, porque realmente é um curso que rende. E hoje a gente tem mais de 50 modelos de peça que nós oferecemos gratuitamente. Inclusive quem foi ontem pro evento da Frente pela Advocacia recebeu alguns modelos desse curso.
temos mais de 450 decisões do STJ catalogadas, mais de 100 diários de justiça do Tribunal de Justiça de Sergipe catalogados. Por dia, diariamente. Para fazer o quê? Para tentar fazer com que a advocacia criminal, primeiro, se una, que é importante. Se unir não vai acontecer. E segundo, que a gente comece a... Se o tribunal ele é um pouco refratário a teses mais novas, que a gente possa pelo menos combater com um grau de qualidade melhor. E, por exemplo, ninguém ensina na faculdade como chegar na delegacia, ninguém ensina na faculdade como fazer um recurso especial, ninguém ensina na faculdade como fazer um agravo em recurso especial, ninguém ensina na faculdade como fazer uma sustentação oral. Era isso, né? Que eu ia dizer, a ideia e a prática, pelo que eu conheço do curso, é muito boa. Vocês estão mostrando o caminho. É basicamente isso, né? A gente é dividido em alguns módulos o curso. A gente fala desde o primeiro trato com o cliente. Vamos lá, o cliente criminal chegou em você. O que é que você faz? Qual é a sua primeira atitude em fazer? Então a gente ensina isso. Ó, quanto você cobra. Quanto você cobra, o que é que você vai fazer primeiro. É importante, né? Essa parte de cobrar a precificação. Então a gente fala, ó, o cliente chegou para você primeiro, o que é que você vai perguntar a ele? Qual vai ser o seu primeiro filtro do caso? O que é que você vai fazer primeiro? Você vai já dar seu preço de cara? Você já vai coletar algumas informações? Você vai dar uma atenção? O que é que você vai fazer primeiro? Sim. Depois que você fez, você olhou, deu um parecer, passou o seu preço. Como é que você fisga esse cliente? Como é que você fideliza esse cliente? Beleza, você fidelizou, agora na parte de fechar contrato. Ah, o cliente chorou para baixar o preço. Não, vamos aqui negociar. Né? Pode pagar uma entrada, pode parcelar, pode pagar toda à vista. Vamos lá, se pagar toda à vista, diminui um pouquinho e tudo. Como é que eu faço isso? Ah, mas qual é a minha margem de diminuição de preço? Qual é a minha margem de cobrança? Posso cobrar muito? Posso cobrar pouco? Como é que eu faço isso? Então tudo isso a gente dá um direcionamento claro. Uma coisa que a gente sempre preza muito nesse curso é a questão do aventamento de honorários. Porque a gente sofreu com isso, né? A gente cobra um valor que está dentro da tabela da OAB, dentro do mercado. E certa vez a gente ia fechar com um contrato de um caso de júri. Era para o processo inteiro, cobramos um valor X. E aí, um conhecido nosso, inclusive seguia a gente nas redes sociais, comentava e tal, amigo para lá, amigo para cá, foi lá, soube e cobrou 1/3 do que a gente tinha cobrado. Menos. Não foi nem metade, foi Menos. Por aí. Acho que no máximo chegou a ser 1/3 do que a gente tinha cobrado. Então a gente perdeu esse cliente para o cara cobrar 1/3 ou menos. Sim. Então assim, a gente sempre ensina essa questão da ética lá no curso, disso daí, da precificação. Depois fechou, o que é que você vai fazer? É um processo que está no início, você vai prestar resposta à acusação, já teve audiência, não teve? Como é que você vai fazer isso? Qual é a primeira peça que você apresenta? Aí depois a gente passa para uma análise de inquirição de testemunhas, como inquirir cada tipo de testemunha. A gente fala de instrumentos especiais de investigação, interceptação telefônica, estação radiobase, isso tudo. Aí vamos falar de peças processuais também, de memoriais, aí vamos para recursos, vamos de apelação, recurso de distrito. Aí depois já vamos para outra gama, que é recurso a tribunais superiores, que recurso a tribunais superiores tem a sua especificidade, sobretudo por causa do pré-questionamento. E aí vocês debulham mesmo tudo assuntos, no né? criminal. É assim, essa parte de recursos que a gente fala e de peças processuais, claro, tem o toque legislativo, o toque doutrinário, tudo que a gente aprende na graduação, mas o foco em si é prático. Claro, a gente sabe que o cabimento de uma resposta à acusação no júri é 406. Mas beleza, como é que você monta uma resposta à acusação no júri, no processo de júri? Como é que você monta os memoriais antes de uma sentença de impronúncia ou desclassificação? Como é que você faz isso? Sim. Você sabe o cabimento, tá lá na lei, mas agora como é que você monta? Uma apelação, você sabe o cabimento. Tá, isso daí a gente sabe, mas como é que você monta isso? Tudo a gente ensina na parte criminal. Com a melhor estratégia. Aí a gente fala de recursos tribunais superiores, aí fala também atuação em execução penal. Os recursos, agravo em execução, enfim. Tudo isso do início do fechamento até o final do processo na execução. Aí agora a gente está, né, planejando fazer um evento, agora no final desse ano, que é somente para habeas corpus, para tribunais superiores, sustentação oral e recurso a tribunais superiores. É basicamente essa coisa, essa atuação que a gente quer passar para frente, principalmente para os novos advogados, né? Eu me incluo nisso, eu sou jovem advogado, tenho 1 ano e meio de advocacia, então a cada curso a gente sempre está aprendendo com outras pessoas. Ontem a gente estava lá no evento da frente e sala de aula sempre é um momento de troca.
É um ambiente de troca. Então, quem está lá para ensinar também está lá para aprender. Então, eu sempre também... É o bom disso, né? De ensinar. É que você também sempre aprende. E a cada edição eu sempre estou aprendendo. E por isso que eu gosto disso, gosto da sala de aula. Porque a gente sempre está aprendendo e evoluindo. Eu acho que conhecimento bom é conhecimento passado. É isso aí. Conhecimento repassado. Deixa eu falar daí o @ de vocês no Instagram para o pessoal conseguir acompanhar esse evento aí, né? Falo sim. Saber como o meu se inscreve. É @Arthur com R no final e TH. E de igreja R de rato, W de work e de igreja N de navio, porque o sobrenome é Irve, é meio complicado. .adv é o meu Instagram. O meu é mais simples, o meu é @Luan Guimarães. E já tem data esse evento aí? A gente está planejando ainda no final de novembro. Vamos aí sondar alguns locais, a questão de material, essas coisas. Então tá desenrolando aí. Então estamos desenrolando. Ligado vocês aí na rede social dos doutores para poder ligado participar, que vamos né? anunciar nas próximas semanas esse evento aí, que a gente espera ser muito proveitoso, porque a gente vê essa atuação em tribunais superiores, sobretudo porque o STJ, né, e o Supremo vem reformando alguns entendimentos de tribunais estaduais que são bons para a defesa, como o Arthur falou aqui. A gama de decisões favoráveis, pelo menos que a gente tem lá, já passa de 450. E muitas dessas teses aqui a advocacia perde. Muitas vezes fica por isso mesmo. Sim. Então, sabendo recorrer para lá para o STJ, que não é só botar a tese, o direito material, mas também saber a forma do recurso, como montar o recurso devido para que primeiro ele seja conhecido, né? Que grande parte dos recursos que chegam aos tribunais superiores não são nem conhecidos, né? Porque não atenderam os pressupostos processuais, pré-questionamento, enfim. Então tudo isso a gente trabalha na parte criminal com essa galera, para que a gente possa fortalecer primeiro, como o Arthur disse, da advocacia unida, e segundo, para que a gente possa inovar. Porque sempre quem está ali mudando as teses, quem está batendo ali nas portas do judiciário, quem está fazendo pelo menos alguém pensar é o advogado. Perfeito. Boa. Vamos chegando ao final aí, né? Estou satisfeito. Estou satisfeito. Eu sempre pergunto a ele se ele está satisfeito. Que bom, galera, ter conversado com vocês aqui. Foi muito, muito proveitoso. Eu gostei de ouvir as histórias do júri. Muito aí, bom. né? O júri é encantador, né? Demais. A gente na faculdade tem esse encanto aí pelo júri. O júri é bom. Eu não segui não um caminho, mas o encanto ele existe de verdade, assim. O júri é muito, muito bonito mesmo de se ver. E é isso, a gente vai chegando ao final. Deixa a mensagem final de vocês aí. Cada um deixa uma mensagenzinha curta pra galera que assistiu a gente até agora aqui. Cara, eu primeiro agradecer, né, Luciano, agradecer Gabriel, a todo mundo que assistiu esse episódio. A gente tentou dar um panorama da advocacia criminal. A gente, tanto eu quanto o Luan, somos ativos no Instagram especialmente. Então você que tem curiosidade de saber como é que funciona uma advocacia criminal, a gente sempre está postando lá decisões, trechos de decisões, como atuar, fazendo audiência. Minhas sustentações orais estão sempre postadas, né, lá no Instagram. Foi uma hoje do STJ, já tem outra pronta para amanhã, para ir também ao ar. Então assim, sempre acompanhe. E outra coisa, violação de prerrogativas. Entre em contato comigo, entre em contato com a frente. Se você teve uma prerrogativa violada, se você teve algum procedimento equivocado dentro do juiz, está com medo, está com receio, acha que o juiz vai lhe perseguir, entre em contato com a gente. Nós vamos fazer todas as medidas processuais, resguardando a sua identidade, mas nós queremos defender a advocacia. Já que, ultimamente, a nossa instituição não defende, não atua de forma firme, coerente, né? Porque prerrogativa não se conversa, prerrogativa se exige, prerrogativa não se conversa, não se negocia a prerrogativa, né? Recentemente o CFOAB fez um acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público para que o advogado possa gravar audiência. Mas já está na lei que ele pode gravar audiência. Como é que você está fazendo um acordo para ele cumprir o que está na lei? Né? É só cumprir o que está lá, né? Você não pode fazer um acordo para o promotor não poder bater no advogado. Pode ser, por exemplo, um acordo nesse caminho. Já está na lei, mas a gente faz um acordo para você cumprir a lei. Então, prerrogativa para mim não se negocia. Se cumpre, se determina. Né? Eu não tenho problema nenhum de conversar com o juiz, com o desembargador, com o ministro, desde que não desrespeite prerrogativa. Né? Não existe audiência de conciliação de prerrogativa violada, né? Não existe isso. É cumprir apenas a determinação legal. Então você que teve sua prerrogativa violada, que conhece alguém que teve uma prerrogativa violada e está com medo, está com receio, procure a gente. A gente não vai negociar a sua prerrogativa, a gente não vai deixar para lá.
A gente não vai prometer e não vai entregar. A gente vai atuar de maneira correta dentro disso. Luciano aqui sabe que a gente defende uma colega advogada. Luan também sabe que a gente defende uma colega advogada que foi agredida e que não teve o apoio adequado. E defendemos outras pessoas também. E podemos defender você que teve uma prerrogativa violada e eventualmente não teve o apoio institucional que a gente sabe que não tem. E no mais, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o que a gente faz, o que a gente quer e não desistam. A advocacia é legal, é bacana, é dura, é difícil, mas vale a pena. É isso aí. Primeiramente também agradecer a Gabriel, a Luciano por esse bate-papo e acompanhe a gente nas redes, pessoal, nosso Instagram, o Instagram também do Jus Locus, assistam esse episódio, sempre trazendo bate-papos legais e aproveitando a mensagem que Arthur falou, a advocacia, como a gente já falou aqui, é resiliência, então muitas portas serão fechadas, mas também vai chegar uma hora que muitas serão abertas. É muita resiliência, muita paciência, que a hora vai chegar. Enquanto isso, bata as portas de várias pessoas, peça oportunidades, que uma hora sua hora vai chegar. E reforço tudo que Arthur disse sobre as prerrogativas, elas são inegociáveis. A gente não pode aqui abaixar a cabeça e normalizar um advogado sair algemado de audiência, a gente não pode normalizar um advogado sendo agredido, a gente não pode normalizar nenhum tipo de violação, cerceamento de palavra, qualquer tipo que seja violação de prerrogativas. A gente tem que defender nossa classe e defender nossos pares, nossos colegas advogados. Claro, em nenhum momento aqui a gente está impondo uma briga de gato e rato, né? A gente está aqui somente pedindo respeito, apenas isso. Com respeito, nada, não vai ter problema nenhum. A vida vai seguir. Então é isso. Qualquer problema, como o Arthur já disse, entre em contato com a Frente pela Advocacia, em defesa da advocacia. A gente sempre vai estar disposto a ajudar, porque esse é o nosso intuito, é ajudar. E é isso, pessoal. Acompanhe nossas redes. A gente sempre é muito ativo lá, como o Arthur disse, comentando decisões, falando sobre processos nossos, conversando. E é isso. Eu agradeço muito ao Jus Locus Cast e muito obrigado a você que está assistindo esse episódio. Fiquem muito atentos aos próximos. E aí, recadinhos finais? Tem também? Tem que reforçar. Não, tem que agradecer os convidados, né, pela presença. Agradeço. Muito obrigado, Luan e Arthur. Obrigado. Bate-papo fenomenal. Eu falei aqui, essas histórias do Júlio pra mim são sensacionais. Eu, como um dia já fui criminalista de bandeira, hoje já tô lá no civil. Foi um pouco diferente de você, Luan. Foi o inverso, na verdade. Foi o inverso. Mas vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio. Ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações. A gente tá com a meta de inscritos, a gente esqueceu de falar aqui no começo, né? Atualmente a gente tem mais ou menos 240 inscritos e a gente tá com a meta de 500 inscritos, certo? Então ajuda a gente aí, isso é muito importante. Deixa sua curtida nesse vídeo, comente, compartilhe. Nos sigam no Instagram, @JusLocusCast, @GabrielNASSC. Vieira Luciano _N. Segue a gente lá também. No Spotify, o link tá aqui embaixo. E eu acho que é isso, né? É isso. Tudo certo? Tudo faz. Então, muito obrigado, galera. Valeu, galera. Valeu, Luan. Valeu, Arthur. Valeu, galera.